Olá, eu sou o Neville Fusco, estou aqui a convite do CRF do Paraná para falar um pouquinho sobre metrologia na área farmacêutica. Minha formação é mestre em metrologia e instrumentação industrial, sou engenheiro elétrico e atualmente sou diretor da ACCPR, um laboratório de calibração, e professor do Senai na área de instrumentação e controle de processos industriais. Bom, para começar a aula de hoje, a gente vai falar de um tema muito importante em metrologia, especificamente para a área da farmacêutica, que é a parte então de calibração e como isso afeta a qualidade de produtos e processos. A ideia é que a gente possa entender o que é uma calibração e qual a sua importância no processo de fabricação de medicamentos ou no uso desses instrumentos. E a diferença entre calibrar e verificar um instrumento. Então, a maioria das normas hoje de boas práticas, gestão de qualidade, gestão ambiental, estabelece a necessidade de calibração e verificação de instrumentos, ou a verificação de instrumentos. Então, qual a diferença desse conceito e como isso se aplica? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é por que a gente calibra um instrumento, qual a principal motivação para realizar a calibração do instrumento. Então, como tudo na nossa vida, um instrumento de medição se desgasta, ele perde a qualidade ao longo do tempo, como agente, um produto, um carro, qualquer coisa que a gente utilizar, ao longo do tempo, ele vai perdendo a sua qualidade, perdendo o seu desempenho. Isso não é diferente com o instrumento. Então, esse desgaste aí afeta a qualidade da medição. Então, o instrumento passa a informar valores errados. E, obviamente, quando a gente tem informação errada, a gente pode tomar decisões erradas. Então, um instrumento com um uso inadequado vai gerar processos inadequados. Bom, então, como é que a gente pode saber se esse instrumento está gerando uma informação adequada ou não está gerando uma informação adequada? Bom, se ele se desgasta ao longo do tempo eu tenho que fazer alguma coisa. Então, como que a gente responde essa pergunta aí? Como podemos confiar no resultado de medição que o instrumento está apresentando para a gente? Então, para responder essa pergunta, a gente faz uma calibração. Então, a calibração do instrumento vai ser uma comparação técnica entre a indicação que o instrumento fornece para a gente e um valor definido como padrão, um valor conhecido como referência. Ponto muito importante, sobre condições especificadas. Então, eu não posso calibrar em qualquer lugar, eu não posso calibrar de qualquer modo. Eu tenho condições climáticas, temperatura, pressão atmosférica, umidade, que especificam condições técnicas para realizar uma calibração. Então, esse é um ponto muito importante da calibração. Uma forma bem simples de entender a calibração é que a calibração é uma foto das condições dos erros de medição do instrumento. Então, quando eu envio o meu instrumento para uma calibração, eu vou ter as informações dessas condições de erro que ele está. Então, um ponto muito importante é que a calibração não altera ou corrige qualquer erro do instrumento de medição. Eu não vou enviar um instrumento para calibração e esperar que ele volte sem erro ou ajustado, reparado. Não é esta a função da calibração. Essa função é conhecida como ajuste, ou reparo ou manutenção do instrumento. E após um ajuste, o instrumento deve ser recalibrado. Então, uma vez que eu identifico uma calibração que ele apresenta erro e eu não aceito este erro, esse instrumento deve ser ajustado e posteriormente recalibrado. Então, após a calibração do instrumento, os resultados da calibração têm que ser sempre avaliados. Essa história de pegar um certificado de calibração e colocar na gaveta não pode ser feito. É preciso sempre avaliar esses resultados e esses resultados têm que ter uma conclusão sobre esses resultados, se eles são aceitáveis ou se eles são não aceitáveis. E caso não sejam aceitáveis, existe impacto para a qualidade do seu produto, porque você está utilizando um instrumento com um erro não aceitável para você, gerando risco para o seu processo. Então, algo tem que ser feito. Além de ajustar e reparar o instrumento para um valor adequado de erro para vocês, é preciso avaliar também o impacto da qualidade nos produtos e processos que utilizaram esses instrumentos com erro. Então, calibrei o instrumento, verifiquei que tem erro não aceitável, mando ajustar o instrumento, calibro novamente e avalio o impacto desse problema junto ao meu processo. Ponto importante que vale destacar também é que é necessário repensar o intervalo de calibração. Se eu mandei calibrar e o instrumento apresentou um erro acima do esperado, talvez eu tenha que calibrar num tempo menor ou verificar ele mais frequentemente. Bom, já entendemos que instrumentos precisam ser calibrados, mas como é que isso afeta então a minha qualidade? Simples da gente entender quando a gente pensa a medição no nosso dia a dia de uma empresa, num laboratório. Então, a informação de medição geralmente é usada para tomadas de decisões
E avaliações da qualidade de processos e produtos. É simples a gente pensar num controle de qualidade. Então, toda vez que um lote é produzido de um medicamento, uma amostra desse lote vai ser passada por um controle de qualidade, onde diversas medições vão ser realizadas para a liberação desse lote. Imagina se essas medições foram erradas, utilizadas com instrumentos inadequados, poucos confiáveis. Com certeza, as decisões que vão ser tomadas em relação à qualidade desse produto vai ser um problema. E esse risco gera, então, um impacto direto para o nosso cliente e direto para a nossa qualidade. E aí eu passo então a definir para vocês o conceito de qualidade produzida e qualidade percebida num processo industrial. Seja para qualquer tipo de fabricação de manufatura, seja para um móvel ou para um medicamento. Entre a qualidade produzida por uma máquina e a qualidade percebida pelo cliente, existe um instrumento de medição. Então a combinação da qualidade percebida, na verdade, é a qualidade produzida pela máquina mais a qualidade da medição que eu executei. Então se a minha medição é pobre, ruim, a qualidade percebida com o meu cliente também vai ser pobre e ruim. Então, entre a qualidade produzida por um processo ou uma máquina e a qualidade percebida para o cliente, sempre vai existir um instrumento de medição. Esse instrumento fornece dados para a tomada de decisão, controle estatístico de processo, subsídio para ações de diretoria e diversos outros processos como pesquisa e desenvolvimento que podem ser diretamente afetados por um instrumento de medição de péssima qualidade. Então fica a dica, nunca podemos comemorar nenhum resultado dos nossos processos sem ter certeza que os instrumentos estão devidamente calibrados em acordo com as recomendações, né? Então temos aí, não ligue para o comitê do Prêmio Nobel ainda, esquecemos de calibrar os instrumentos antes dos experimentos, ou seja, perdemos todos os dados, ok? Bom, então calibrar é muito importante, mas como a gente comentou, existem requisitos também de verificação dos instrumentos, né? Boas práticas de fabricação, norma de sistemas de gestão da qualidade estabelecem a necessidade de verificar o instrumento além da calibração. Mas o que difere calibrar de verificar? Né? De uma forma bem simples, a verificação ela é considerada uma calibração simplificada, onde não há necessidade de cálculos de incertezas avançados, declaração de método, né? Onde não precisa de um certificado tão formal, evidências de rastreabilidade, um técnico, um signatário responsável. A gente vai comentar um pouquinho melhor isso. Mas a verificação tem que ser feita de forma metodológica, com um sistema claro, com procedimentos definidos e que cumpram no mínimo os requisitos exigidos também, né? Um ponto importante é destacar que a verificação tem sempre um período menor que a calibração, tá? Ela pode ser feita de forma anual, semestral, trimestral, até diária em alguns casos. Existem RDCs que recomendam a verificação diária de balanças, tá? Então, um ponto importante aí, por exemplo, que a gente tem na tela é a questão da calibração realizada em janeiro de 2017, onde o resultado foi ok, dentro do aceitável. Já em janeiro de 2018, esse resultado estava não conforme. Se eu não tivesse verificado o meu instrumento ao longo desse tempo, eu teria aí um período de 1 ano de potencial problema para mim na minha qualidade, né? Mas como eu tenho verificações realizadas em abril de 2017, ok, em agosto de 2017, também ok, e aí a minha última verificação, dando somente não conforme, em outubro de 2017, o meu período aí é muito menor. Então a verificação é um meio, na verdade, de eu garantir que o laudo de calibração que eu tenho na mão da última calibração ainda é vigente, que aqueles dados são confiáveis e que eu posso garantir a qualidade do meu produto. Este foi o tema, então, gente, sobre calibração e qualidade, que nós entendemos um pouquinho sobre a importância da calibração e a principal motivação dela, a diferença entre calibração e verificação, né? E como isso interfere aí na qualidade de produtos e processos. Espero que tenha ajudado vocês aí um pouquinho a entender melhor sobre calibração. Valeu e muito obrigado!